O painel Aconvap é uma iniciativa para comemorar os 40 anos desta entidade que tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico de nossa região. No primeiro episódio, receberemos 4 ex-presidentes que marcaram a história da Aconvap em diferentes momentos, décadas de 80, 90, anos 2000 e 2010. Também teremos episódios temáticos sobre o futuro da construção, novas tecnologias, transformação digital nas empresas, legislação e técnicas inovadoras. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos indo para o nosso segundo episódio do painel Aconvap. É um episódio também especial que nós vamos estar falando ainda em comemoração aos 40 anos da Aconvap. Hoje nós vamos estar tratando das outras últimas 2 décadas, né, que nós vimos, as últimas duas décadas que nós estamos aí como Aconvap, né, ano 2000, ano 2010, então nós estamos aí em comemoração aos 40 anos. Ronaldo Queiroga, Kleber Córdoba, um grande prazer aí estar com 2 grandes feras aqui mais uma vez aí, batendo um papo. Quanta história nós podemos contar aqui, né, falar um pouquinho da Aconvap. Ronaldo, Kleber, mas Ronaldo, como você está mais antigo na Aconvap, né, na década de, foi presidente em 2010, 2009, 2010, né? Você 99, 2000. Ah, não, 2010. 2010. 99, 2000. Vamos lá, Ronaldo, fala para mim como que foi ser presidente da Aconvap, como chegou lá e na sua época como era, né? Primeiro, Fabiano, eu agradecer a oportunidade, né, você que hoje preside a nossa entidade, da satisfação de estar aqui, né, e a gente poder trocar um pouquinho de ideia e contar um pouco de história a respeito da nossa entidade. Eu, na verdade, comecei na Aconvap em 86, ainda quando tinha 25 anos de idade. É uma história interessante porque quando nós começamos, a Aconvap também começava a sua história. Nós tínhamos na cidade uma história de construtores que começou pelas famílias tradicionais da cidade, a família Rossi e a família Asdente, né? Através do pai de Jean Franco. Que também foi um presidente. Que também foi um presidente e que foram os primeiros a começar a empreender na cidade. E esse movimento todo que nós vimos no primeiro episódio, através do Zé Luiz, né, e deu continuidade com a formação da Aconvap, foi muito interessante, não só pela união dos empresários naquela época, né, e hoje o Fred comentava, inclusive, da nossa amizade, né, as nossas relações de amizade, elas foram construídas a partir do momento em que nós convivíamos na Aconvap. Para mim foi um momento de muita satisfação poder presidir a Aconvap naquele momento, porque foi exatamente a consolidação da Aconvap, né? Nos anos 80 foram os anos iniciais, depois nós tivemos um período na década de 90 de amadurecimento, e aí foi a consolidação mesmo do reconhecimento da entidade junto à população e também aos nossos colaboradores, quando nós passamos a criar uma série de ações sociais também em benefício da nossa categoria. Não é, Kleber? Você, Kleber, chegou aí... Não, concordo com o Ronaldo, porque a Aconvap, para nós, que sempre batalhamos lá dentro, desde 1981... Aliás, né, Kleber, esse ano, além da Aconvap fazer 40 anos, a Castor, uma empresa que é de vocês, está fazendo 50 anos. 50 anos nós fizemos bacana, agora de trabalho, e sempre aqui em São José dos Campos. Eu cheguei aqui no início de 1970, legal. Então com isso daí nós fomos trabalhando e pegando um mercado muito expressivo aqui na época. Sim. São José estava desenvolvendo muito, então para a construção civil, nós, Castor e mais diversas empresas, tivemos a oportunidade de fazer muitos empreendimentos e com isso daí ir prosperando gradativamente. Agora, quanto à Aconvap, ela foi para nós uma segunda casa, um segundo escritório, porque realmente ela foi um local onde nós fizemos muitas amizades. Para quem, quase todos os associados, né, chegam de um canto de cada cidade, sabe? É difícil ter nativo aqui da Aconvap, né? Então isso daí foi um ponto de encontro, onde surgiram essas amizades e um bom relacionamento, e com isso fez com que nós permanecêssemos unidos e não concorrentes.
Então, Claro. era uma amizade de tal forma que nós pudéssemos, Sempre na teve- época, sempre teve troca de informações, definir troca de o que ideias. estava sendo feito, o que deveria ser feito, através de pesquisas imobiliárias. Então, nós fazíamos essas pesquisas imobiliárias, saber o que estava sendo construído, não só em São José dos Campos, nós fizemos Nós em estamos falando em região outra metropolitana cidade, nós hoje, estamos né? falando da região. Fazíamos pesquisas em São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Campos do Jordão, Litoral, Campos do Campo de Jordão Perfeito. e etc. Então isso daí fazia com que nós dávamos na época uma orientação para o construtor que pretendia fazer algum É empreendimento. que as pessoas veem a gente falando isso hoje, né? Porque a gente tem uma oferta de informação hoje muito grande nas redes sociais, Sim, né? é. Então, para quem ouve hoje falar assim, mas há 30 anos atrás a informação era muito difícil, né? Era difícil, não, nós fazíamos no caderninho, era uma folhinha assim que todos trabalhavam e forneciam subsídio. Então, Nós ligávamos, eu ligava pessoalmente, Sim, e imagina. tinha mais uma equipezinha, fulano, o que você está fazendo, qual é o projeto, quantos dormitórios, qual é o preço, qual é o local. Então nós compilávamos esses dados sim. e disponibilizávamos para todos os nossos associados. Para dar um norte, né? Pra dar um Quem norte. queria fazer um empreendimento em determinada região, procurava na nossa listagem o que já tinha disponível. Se era apartamento de 1, 2, 3 dormitórios, se era prédio residencial, se era comercial, enfim, se você norteava o empresário para uma tomada de decisão, para que não sobrecarregasse aquela região no momento. Vamos fazer chamar um negócio, né? Isso foi um sucesso, porque na nossa época as empresas consultoras todas saíram bem. Então foi uma troca de informações que beneficiou a todos. E isso daí era a finalidade da Esse é o Convap. espírito da Convap. Esse é o né? espírito da de união. E essa divulgação, ela não era só interna da Convap, né? Nós tínhamos uma publicação que era um jornal da Convap, o nosso primeiro jornalista, hoje nós temos a Bianca que nos assessora aí, mas o primeiro jornalista da Convap foi o Joacir Bessa, saudoso Joacir Bessa. O Joacir Bessa tinha uma escrita toda rebuscada e tudo mais, e ele fazia no jornal essas publicações, quer dizer, daqueles fatos que eram os fatos mais jornal de marcantes. circulação na cidade ou um jornal? Um jornal nosso. Nosso, da Convap. É, um jornal Sim, da perfeito, Convap. perfeito. Então ele noticiava todos aqueles eventos que eram os eventos mais importantes e esses índices que nós buscávamos da construção para poder informar aos nossos clientes, né? Então era uma publicação que nos custava bastante caro, né, Kleber? Mas era muito Era útil. lida na cidade, muito útil também. Entendi. Imagino, é uma orientação mesmo, né? Ah, Bacana. O Ronaldo falou em termos de valores, né? Mas na época nós tínhamos mais patrocinadores, que também ajudou muito a Convap, sabe? A construção civil era muito cortejada naqueles períodos antigos, né? Então nós tínhamos muitos subsídios. Tanto é que, tanto na gestão do Ronaldo quanto na minha, nós tínhamos almoço mensal, convidando todos os associados, né, para participarem. Enfim, nós fazíamos com que as coisas acontecessem financeiramente. E existia muito mais disponibilidade circulando do que esse período que nós passamos há poucos anos atrás aqui, eu né? digo que quando eu entrei, quando eu assumi como presidente, eu estava no seio da crise. Né? Eu acho que agora a gente está começando a ver um novo horizonte, o mercado extremamente positivo, né? Falar um pouquinho também sobre a época, que eu acho que com certeza o Ronaldo está junto, sempre participou como vice-presidente, tudo, da época que começou a Construvale, né? Que era uma grande feira que a Convap aí tem aí, eu acho que segundo informação é a maior feira do interior de São Paulo. Era a maior, na verdade, do interior do Brasil. Do Brasil. Como nós conquistamos. Conquistamos inclusive, é uma feira que nos proporcionou a possibilidade de juntar um caixa para comprar um terreno e construir a sede. Né? Nós conseguimos, foi na minha época. Nós conseguimos, através dessas feiras, captar recursos e construir a nossa sede.
nós fizemos uma sede para a Convap de 2 mil metros quadrados em São José dos Campos. A Convap atende o vale todo. Né? E nós estamos lá com essa sede, onde tem a parte de auditório, a parte de secretarias e tudo mais, instalações cursos, né? Então, isso daí nós conseguimos, em função dos resultados de feira. Sim. E também do número de associados. Nós tínhamos 150 associados na época, que era um número significativo, né? Mesmo com a crise toda, nós estamos com 125, não estamos tão longe não, você vê? Mesmo com a crise não, toda, é cíclico. As pessoas que passam, ou alguns que acabam voltando, sabe? Sim, tá sempre então, junto com a gente. É importante Mas que o mais marcante nisso tudo, quer dizer, do início, né, dos primórdios da entidade, é que nós tínhamos as reuniões semanais. Então, nós nos reuníamos no Market Center, onde nós tínhamos a nossa sala, né, Kleber? Todas as terças-feiras. E o grupo, quer dizer, hoje nós somos os veteranos, mas o grupo era um grupo muito jovem, porque eram empresários recém-saídos da faculdade, que se aventuravam no mundo empresarial, né? Eu era o caçula da turma, eu então tinha 25 anos de idade, a maioria do grupo na faixa de 30 anos de idade, e a minha gestão ela foi marcada exatamente por esse fato, porque nós conseguimos colocar na diretoria a segunda geração da Convap. Foi exatamente quando começou a segunda geração da Convap. Era o filho do João Dantas, o Juliano, a Cíntia, filha do Zé Luiz. Era um grupo mais jovem. Eu entrei nessa época. Você entrou nessa época. Você entrou em 2001, se não me engano. Foi na Cedric me sucedeu. 2001. Né, e você pegou a geração do Cedric. Foi quando nós conseguimos levar a segunda geração. Hoje nós estamos na terceira geração. Que era um fato importante. E nós conseguimos. Já somos os vovozinhos lá da Convap. Como diz o Zé Luiz e o Sabão, um grupo de anciões, né? Nós conseguimos naquele momento, nós vivíamos um momento, como nós vivíamos o momento do boom, e nós comentávamos aqui um pouco antes do policiamento que a imprensa tinha, porque acreditava que a construção realmente naquele momento representava com o setor economicamente mais ativo da nossa cidade, certo? E nós começamos a expandir, nós montamos uma filial em Taubaté, ainda na gestão do Fred, e começamos um movimento grande que era o de casas populares, que era uma ação praticamente social, que nós ajudávamos a prefeitura no cadastramento. Nós fizemos um grande cadastramento para a casa própria. Eu acho que esse cadastramento até hoje ele é utilizado pela prefeitura. E a ação também que nós desenvolvemos, que era o Macarrão da Construção, que foi um evento também que foi copiado em todo o estado, que era no Dia do Trabalho, em reconhecimento aos trabalhadores da construção. Nós fazíamos uma grande festa, que era servida uma macarronada, frango, para os nossos funcionários, com diversas atrações. E era um evento que nós fazíamos lá no SESI, né? Lá no Jardim Satélite, lá com apoio do Mário Domingues, à época que era o diretor. Que hoje é feito pelo que o pessoal do Sinduscom faz, né? todo que ano. É o Construcer, né? Exatamente. Foi copiado da Convap. Exatamente. A gente está sempre participando, mandando os nossos funcionários para o Construcer. Um grande evento, inclusive, que a gente realmente passa um dia lá com a família dos nossos funcionários. A família toda, recebe presente, a garotada lá se diverte. É um momento assim de muita alegria para o trabalhador. Esse que está sempre conosco aí, um pouquinho que a gente pode devolver para eles, é essa alegria de estar participando de um evento desse. Na verdade, um reconhecimento, né, pelo trabalho. Eles têm uma eterna gratidão por isso. Muito bom. Na sua época, Ronaldo, a dinâmica da cidade, ela estava também estava aquecida a cidade, porque assim, na época do Kleber foi um dos melhores anos da construção civil, né? 2010. A gente está agora voltando do mercado, a gente está bastante otimista, temos certeza que nos próximos 10 anos aí, a gente não tem dúvida que é um novo ciclo de crescimento da construção civil, estamos apostando muito nisso. Na sua época, a sua lembrança, como que estava a construção civil? Foi aquilo que eu disse. Foi uma época de consolidação da construção civil. Tanto o mercado imobiliário, né, nós tínhamos uma influência muito grande de empresas de fora que construíam em São José dos Campos. Naquele momento, nós conseguimos consolidar a nossa posição. Né? As empresas locais eram as que mais construíam, as que mais vendiam na região. E também no setor
de empreiteiros, né? Tanto nas obras industriais quanto nas obras públicas, nós conseguimos também tirar a influência das grandes empresas de São Paulo, que eram as empresas que vieram para São José na década de 70 para a construção da Embraer, para a construção do CTA. Essas empresas elas perderam por um pouco de mercado, até em função da distância e dos custos mais elevados, e nós conseguimos então conquistar também esse mercado naquele momento. Então foi uma época realmente, uma década áurea para a construção local, eu acredito. Me lembro também na época de 2010 que também foi um outro momento que muitas empresas de fora vieram para São José, né? E que mais uma vez nós demonstramos para a cidade que a confiança que as pessoas têm nas construtoras de São José dos Campos é muito forte, né? Porque elas foram embora de novo, né? Foram e voltaram. Voltaram e voltaram para a cidade de origem. Foram embora de novo, né? Exatamente. E a gente está aqui construindo a cidade, mostrando realmente a importância das construtoras da região. Essas empresas, grandes empresas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outras capitais, estiveram aqui em São José dos Campos. Não só São José, como também no Vale todo, dentro da nossa região metropolitana. E essas empresas fizeram empreendimentos concorrendo com as empresas locais. Acontece que as empresas locais tinham preferência pelo mesmo produto e condições de igualdade. Então, como os custos dessas empresas de deslocamento eram bem mais elevados do que as locais, que eram empresas mais enxutas, eles tiveram que retornar para a cidade de origem. Além do nome mesmo, né? O respeito que o consumidor, que a sociedade tem, as nossas construtoras. Capacidade incrível, né? E efeito de garantia. Quando eles tinham algum probleminha, as pessoas, o comprador... Saque, né? Era o saque. Eles passavam a mão no telefone e falavam com o dono da empresa. Exatamente. É procurar alguma empresa que passou por São José, ou por Taubaté, ou por Jacareí. As pessoas aí então, a assistência era muito grande, sabe? A gente fala, as pessoas que estão aí assistindo a gente, que estão escutando um pouco da nossa história aqui, a importância de fazer negócios com empresas locais, não tem dúvida. Ela é de extrema importância justamente por isso, né? E a tranquilidade. Que a gente tem com o consumidor, que o nosso nome foi construído, foi forjado aqui na região, né? Então isso é muito importante. É importante isso que você está dizendo, Fabiano, que nessa história que nós temos de 40 anos de Aconvap, nós não temos nenhuma empresa que tenha prejudicado os seus clientes nesse tempo todo. Né? Então, todo esse tempo de existência, até porque nós tínhamos um critério interno de aprovação dessas empresas. Então, primeiro, nós não aceitávamos as empresas de fora que nós não sabíamos qual era a origem, qual era realmente a finalidade, o objetivo dela no nosso mercado. E as empresas locais, nós, na medida do possível, nós também selecionávamos essas empresas, porque o nome Aconvap passou a ser uma grife. Nós colocávamos na nossa placa, né, Kleber? Associado a Convap para identificar essa credibilidade. Tanto é isso que até hoje, isso para a gente é um padrão de exigência, que para se associar à Convap, para trazer o nome, mesmo como uma construtora ou como um fornecedor, que são os patrocinadores, passa primeiro por um crivo de análise de critérios de respeitabilidade, confiabilidade, qualidade, para depois integrar no nosso quadro, porque para não perder justamente essa credibilidade que nós temos. Mesmo as construtoras, se tiver uma construtora que a gente não teve algum problema, alguma coisa, a gente realmente analisa, né? É sempre apadrinhado, né? Sempre tem alguém que apadrinha, que traz. Para você aí que está nos escutando, é um prazer sempre estar recebendo vocês. Mas esse é um critério nosso que realmente, para compor o quadro da Convap, tanto como associado como patrocinador, ela passa por um critério. Nós temos uma história interessante, que foi na nossa filial em Taubaté. Uma das empresas passava por um momento muito difícil e não tinha como fazer o empreendimento, terminar o empreendimento. As empresas locais, elas se cotizaram e terminaram a obra para que não houvesse prejuízo para os compradores. Quer dizer, foi um exemplo que nós tivemos de corporativismo positivo, né, no sentido de não prejudicar o mercado com os empreendimentos. São José tem pouco problema nesse sentido, né, Cleber? Você está pouco. Teve alguma coisa de fora, uma Incol que chegou aqui em uma outra época, olha, você mencionou o nome aí, foi só da Incol. Eu acho que obra parada aí,
99% das obras que paralisaram aí era dessa empresa. Aí. Isso mostra duas coisas, né? Acho que mostra a nossa capacidade de poder executar e também a capacidade da cidade de consumir, né? A cidade pujante, lógico. E realmente, porque né, tem esse lado também, né? Do consumidor que compra, para de pagar, etc. Mas São José realmente é uma cidade diferenciada nesse sentido, né? Pouca coisa não se concretizou aqui, né? O empresário que seguiu, vamos dizer, no meu período. Aquela cadernetinha que vocês Aquela cadernetinha, aquela pesquisa imobiliária, a quantidade de imóveis disponíveis em determinados locais, se é comercial ou residencial, não tem nenhum imóvel paralisado das construtoras. Sim, das nossas, que eram nossos associados. Verdade. Então, grandes parcerias também surgem, né? A gente vê que grandes parcerias de negócio, de trabalho, de oportunidades surgem dentro da Convap, associados, né? Claro. Isso é uma das coisas que me fez quando estava lá atrás a entrar na Convap, justamente é uma das grandes coisas que me trouxe para a Convap, a possibilidade de poder me relacionar, fazer negócio e conviver, né? Depois você vai ganhando uma irmandade, né? Vai ficando amigo, etc. Mas acho que a primeira coisa que me trouxe realmente foi esse network aí, de poder me relacionar, trocar conhecimento entre essas empresas e relacionar e fazer os negócios. Hoje, realmente, saíram muitos negócios dentro da Convap. Se a gente tem uma empresa aí, É importante também colocar, Fabiano, no atual momento onde nós vivemos, todos esses escândalos, né, que envolvem a política e a construção civil, nós passamos por tudo isso, né, nesses 40 anos e nunca tivemos, vale também ressaltar, a importância da seriedade do poder público, né, regional, com o setor. Né? Então nós não tivemos nunca, né, Kleber, nenhum tipo de envolvimento né, nos fatos que a gente ouve aí pela imprensa, nas obras, nas grandes obras que estão movimentando o país. Nós temos há tempo, nós já temos um manual de conduta ética dentro da associação que a gente segue. Aliás, você fez agora. Né, nós lançamos na nossa gestão, renovamos, né, parabéns, um novo manual técnico, código de ética bastante interessante para nos relacionarmos, né? Então acho que isso é importante. Bom, acho que a gente chegou ao fim aí de mais um episódio nosso aí do Painel Convap. Com muita honra aí que eu divido esse momento com duas grandes personalidades. Que é isso, prazer é todo nosso. Ex-presidentes nossos aqui, né? Sempre um presidente. Kleber, muito obrigado. Fabiano, e a gente consiga aí perpetuar aí mais tempo e mais tempo a Convap. Obrigado, Ronaldo, por todo esse apoio. Agora você está lá no Poder Público, nos auxiliando. Parabéns também pelo seu trabalho no IPLAN. Fantástico, a gente foi lá para conhecer. Parabéns aí. De extrema importância para a gente, essa tecnologia que você está trazendo para a cidade. Eu acho que esse novo momento que a Convap está vivendo, nós estamos apostando muito nas novas tecnologias, nessas empresas novas que estão vindo, nas startups. Acho que é um novo momento da Convap. Acho que meu mandato termina ano que vem. O próximo presidente vai ter um desafio muito grande, né, de continuar a trazer para a Convap todas essas novas acontecimentos, né, essas novas formas de fazer negócio. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, dividindo com o público. Muito obrigado. Eu que agradeço e também agradeço. Poder divulgar alguma coisa daquilo que nós fizemos e dizer que a nossa casa não é uma simples associação, ela é uma irmandade. Verdade. Voltaremos aí em breve aí com novos episódios. Quero agradecer, Fabiano, quero parabenizar também pela sua gestão e quero aqui que você firme o compromisso para que nos próximos 40 anos nós sejamos convidados também, né, Kleber? Pelo menos. Publicamente está sendo convidado para os próximos 40 anos da Convap. Muito obrigado. Um abraço e salve a Convap aí. Até mais.